Boa tarde, meus nobres deputadas. Boa tarde. Meus nobres deputados e deputadas, tá? Boa tarde a todos os servidores da casa. Boa tarde a todos aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pela TV Alerj também. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Fala, minha presidente Tia Ju. Está aberto, está aberto. Tá aí que está ruim. Está aberto. Presidente Brazão, boa tarde a todos os meus pares. Presidente, eu pedi pela ordem, só para fazer um informe e anunciar os presentes e aqueles que estão nos acompanhando pela TV Alerj, pelos nossos canais do YouTube e as redes sociais, que o presidente Bacelar não está presente hoje na sessão, porque o mesmo se encontra febril. E aí ele está apresentando já apresentou até, deve ser apresentado ao senhor, já está apresentado o atestado médico. É só para fazer registro de que, como ele está no estado febril, ele achou melhor, ele e os médicos, não estar aqui conosco, até uma questão de humanitária com os colegas, né? E ele apresentou o atestado médico. E eu desejo melhoras ao nosso presidente. Acredito que é só um estado febril rápido, esse período traz muito disso, de síndrome gripais, mas que ele seja restabelecido a sua saúde em breve. E só fazer esse registro aqui em plenário. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Tia Ju. Está reaberta a sessão. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia aqui. Anuncio. Projeto de Lei 6170/2022, de autoria da deputada Renata Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades e hospitais públicos e privados que atenda gestante fixarem nas áreas comuns e de circulação de gestante e puerperas cartazes ou placas para publicação dos canais oficiais de denúncia que diversa sobre a violência obstétrica no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo com quem queira discutir, para discutir a autora do nosso projeto, Renata Souza. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, esse é um projeto de lei que cria a possibilidade de termos cartazes informativos com as informações relacionadas aos canais oficiais, para que a gente possa ter, evidentemente, a violência obstétrica de uma maneira muito concreta nesses canais de denúncias. Muitas vezes as pessoas sequer sabem o que é violência obstétrica. Então, esse projeto de lei, de minha autoria, feito ainda em 2022, traz também as informações, porque muitas vezes esse é um tema que é negligenciado, que é um tema que não é feito debate de maneira concreta. E nós, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, realizamos uma audiência pública sobre violência obstétrica e os relatos são assustadores e dão conta, senhor presidente, de uma realidade muito cruel diante do que acontece com as nossas mulheres antes, durante e depois do parto. E é claro que quando a gente olha essa situação, e ainda ontem, senhor presidente, fizemos uma inspeção, uma vistoria no Hospital da Mulher Eloneida Sturdat, em São João de Meriti, e ali também houve alguns casos de violência obstétrica. Então, o que a gente pede é justamente que nessas maternidades ou nesses hospitais que atendem pessoas com útero, né, porque a gente precisa lembrar que os homens trans também geram aí a possibilidade de ter seus bebês, a gente precisa que a violência obstétrica seja caracterizada e que tenha canais de denúncias quando essa situação de extrema violência ocorre com essas pessoas. Então, é um projeto, senhor presidente, muito simples, mas que traz aí um debate muito importante
para a vida das nossas mulheres, para a vida daqueles que têm útero. Então, nesse sentido, é importante dizer que desde um pré-natal mal feito e que não garantiu ali os direitos reprodutivos dessa mulher, até depois, no puerpério, depois quando ela tem esse bebê, a gente precisa que ela continue sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde, que ela continue tendo a integridade e acesso a informações. Então, nesse sentido, é fundamental, são cartazes informativos não só para gestantes, mas também para que seus familiares saibam aonde recorrer em caso de violência obstétrica, que pode ser desde a negação desses hospitais e maternidades daquilo que é direito dessa mulher ou dessa pessoa que tem útero, de ter uma acompanhante, até situações mais graves, quando são aplicados métodos que já foram condenados pela Organização Mundial da Saúde, como a manobra de Kistler, como outras manobras feitas nos corpos das mulheres, que é desnecessário para o nascimento do bebê, inclusive com relação à analgesia. Então, são todos esses debates que a gente procura tratar e que as pessoas aí tenham acesso aos canais de denúncias quando seus direitos forem vilipendiados, ultrajados, num momento tão importante em que essa mulher ou essa pessoa com útero espera ter ali o seu bebê. Então, peço a todos e a todas e a todes que possam aí aprovar o nosso projeto, porque esse debate é um debate fundamental e que temos acompanhado de maneira concreta e cotidiana via Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Não havendo mais quem... não, tem para discutir, deputado Tem. Carlos Mink. Para discutir o nosso nobre deputado Carlos Mink. Deputado. Deputado Carlos Mink, para discutir. Doutor Rodrigo. Parabéns, boa tarde. Quero também anunciar aqui a presença da nossa prefeita de Cardoso Moreira, Jane Victre. Tá? A presença da nossa prefeita aqui, Jane Vicre. Parabéns aqui, prefeita. Está presente aqui junto com nossos parlamentares aqui em plenário aí, tá? Muito prazer em conhecer. Bom, senhor presidente, Brazão, deputado, eu me inscrevi aqui para discutir e apoiar, claro, o projeto da Renata Souza, projeto de informação, de prevenção, de canal de denúncia. Eu queria dizer, deputada Renata Souza, Vossa Excelência sabe o apreço que eu tenho por sua pessoa e pelos seus projetos, me identifico. Especialmente esse, eu queria contar uma história sobre esses cartazes que é interessante. Nós promovemos uma audiência pública esta segunda-feira, portanto, há 2 dias atrás. E o tema é um tema que Vossa Excelência gosta muito, que é o tema das doulas, né? Discutindo o cúmplice da lei Toda Mulher Merece uma Doula. E de uma outra lei que diz, e por isso tem uma interseção com o vosso projeto, uma outra lei que obriga as maternidades a botarem placas dizendo: as doulas podem entrar e trabalhar de acordo com a lei número tal, independente da enfermeira, do acompanhante. Muito bem. Como? Tinha as autoridades, nessa audiência, tinha as autoridades municipais, estaduais e federais. Federais estava o doutor Alexandre, que é o coordenador dos hospitais federais, e na área municipal tinha secretário de saúde, secretária da mulher, e a área estadual estava também o coordenador das maternidades. Bom, o que nós fizemos? Aí vem um toque que é um pouco cômico, mas também mostra o trabalho que Vossa Excelência vai ter depois de aprovar essa lei. Como, por exemplo, são 12 maternidades estaduais, deputada Renata, deputada Dani Monteiro, 12 maternidades. 3 tinham placa e 9 não. O que a gente fez? O deputado Antônio Pai estava na audiência conosco, prestigiando, assistiu o que eu vou contar agora.
Mas... Não, mas deixa eu só concluir essa parte, depois Vossa Excelência dá o seu testemunho. Então pode ir lá, pode falar, deputado Ottoni. Eu acho que está sem som. Som. Ah, agora sim. Vossa Excelência, vai sobrar para você também. Pelo esforço que Vossa Excelência fez, tirando recursos pessoais do salário de deputado, confeccionar as placas, e a audiência foi maravilhosa, muito bem assistida, e na qualidade... Sempre respeitosa com as autoridades. Respeitosa, e a razão pela qual participamos, e eu quero parabenizar pelo sucesso. E eu lhe agradeço pela participação. Então, que você se prepara, vai meter a mão no bolso também. Mas então, para concluir... Vou aproveitar o à parte. Isso. Deputado Carlos Mink, ontem estivemos numa vistoria no Hospital da Mulher, em eu São vi João matéria. de Meriti. Exatamente. Eu vi a matéria. Na vistoria, inclusive, nós pudemos notar que em vários momentos, vários corredores dessa maternidade, havia ali afixados os cartazes com relação à amamentação infantil. Opa! Debate que é muito importante, inclusive tem uma lei aprovada aqui nessa casa, de minha autoria, que criou o mês Agosto Dourado, justamente para falar da importância da amamentação. Só que essa é uma lei também federal, de afixação desses cartazes. Por que não a gente não ter uma ação, e inclusive, deputado Carlos Mink, de diferentes esferas, estadual, municipal e federal, para que a gente possa ter nesses hospitais, e muitos hospitais, às vezes, não é uma maternidade, mas atende, evidentemente, aos casos, porque isso é um direito humano, né? Ter acesso à informação e saber aonde procurar quando o seu direito for vilipendiado. Então, o que eu vou sugerir a Vossa Excelência é que, passado aqui aprovado, tenho certeza que o governador do Estado irá sancionar esse projeto, que a gente possa fazer um cumpra-se com todos esses cartazes que devem ser afixados nos hospitais, garantindo aí os direitos das mulheres. Parabéns, está aprovada a sua sugestão. Mas só para concluir, o deputado Ottoni Paz já adiantou. Então, o que aconteceu? Como a gente sabia quantos hospitais federais, estaduais e municipais, maternidades, não tinham os cartazes, nós mandamos confeccionar as placas com os dizeres e já com o equipamento para grudar na parede. Então, depois da justificativa, olha, agora queremos aproveitar para dar para você, o responsável estadual, 9. Aí falou, não, mas são 12 unidades. Eu falei, não, mas 3 estão cumprindo. Essas 9 são as que não estão cumprindo. A gente já está fazendo um esforço para ajudar o orçamento da Secretaria de Educação, para não tirar dinheiro da Secretaria de Educação, deputado Brazão, deputada Tia Ju, para não usar o orçamento da Secretaria Estadual e Municipal para fazerem as placas. O que nós fizemos? Fizemos as placas e demos para os secretários estaduais e municipais para colocar. Eles falaram, não, com certeza, vamos colocar um constrangimento positivo, mas colaborativo, né? Isso mostra que a gente não fica só cobrando, a gente também costa um pouquinho o bolso para fazer a placa, e agora, com certeza, vai ser cumprida. E vamos fazer essa placa, depois da lei ser aprovada, vamos colocar lá junto. Era isso, presidente. Obrigado, Tia Ju, deputada Renata Souza, parabéns. Carlos Mink, obrigado. Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 2 emendas. O projeto recebeu 2 emendas e retorna às comissões. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 2059/2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declara o município do Rio de Janeiro como capital olímpica e paralímpica do Brasil. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo com quem queira discutir. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Os senhores que aprovam. Senhores que aprovam. Permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Luiz Paulo, vai falar alguma coisa, deputado?
Declarar voto, alguma coisa? Tá ligado aí que tá. Tá ligado já. Agora voltou. Foi? Foi. É só para declarar voto ao PL 2059-A de 16, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que declarou o município do Rio de Janeiro como capital olímpica e paralímpica do Brasil. Eu queria só assinalar que tem razão o deputado Samuel Malafaia, porque as Olimpíadas de 2016 foram sediadas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Por via de consequência, tivemos, né, as Olimpíadas, depois as Paralimpíadas. Então, é justo que a cidade do Rio de Janeiro seja realmente a capital olímpica e paralímpica do Brasil. É só para declarar o voto favorável. Obrigado, deputado. Anuncio. Anuncio. Em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 1140/2015, de autoria do deputado Carlos Mink, que cria a obrigação para todos os veículos de transporte de massa pública ou concedido terrestre, marítimo e ferroviário em trânsito do Estado do Rio de Janeiro exibirem na parte interna e externa do veículo e em tamanho de fácil leitura, certificando de vistoria anual do órgão fiscalizador competente. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de transportes favorável, de economia, indústria e comércio favorável. Relatores, deputado Rodrigo Bacelar, Dionísio Lins e Célia Jordão. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, nosso nobre deputado Luiz Paulo. Parou na vírgula. Estou engasgando. Estou engasgando com a tosse. Território mantendo ferramenta de transporte do Estado do Rio de Janeiro exibiram na parte interna e externa. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos discutir o projeto de lei 1140 de 2015, que tem como autor o decano dessa casa em mandatos, deputado Carlos Mink, detentor do seu 10º mandato. Praticamente, quando atingiu a maioridade, se tornou deputado estadual. Deputado Carlos Mink é um homem à frente do seu tempo. Viu, deputado Carlos Mink? Estou dizendo que Vossa Excelência é um homem à frente do seu tempo, porque em 2015, Vossa Excelência teve a percepção de querer criar a obrigação de todos os veículos de transporte de massa público ou concedido, terrestre, marítimo e ferroviário, em trânsito no Estado do Rio de Janeiro, exibirem na parte interna e externa do veículo, e em tamanho de fácil leitura, e aí que é importante, certificado de vistoria anual do órgão fiscalizador competente. No mérito, senhor deputado Carlos Mink, volto a referir, o seu projeto se antecipa aos tempos que nós estamos vivendo. Mas, de antemão, queria fazer a primeira correção. Transporte de massa é transporte de carga. Passageiro não é massa, é gente. É transporte de passageiros. Então, é uma denominação incorreta. Mas, deputado Mink, veja só. Eu acho que o seu projeto é tão generoso que tem que ser ampliado.
Por quê? No perímetro urbano, e Vossa Excelência sabe disso, o que mais transita nos pícaros dos edifícios são helicópteros. Pessoas, não massa. Helicóptero, se não tiver vistoriado e cair no perímetro urbano, provoca uma tragédia. Então, o transporte, aí nesse caso aéreo, de helicópteros, é um caminho também. Mas um trem, a vistoria deveria, não importa se o trem é do metrô ou do trem dos subúrbios e da Baixada. Aquilo é trem de qualquer forma. Devia ter um órgão responsável por essa fiscalização da qualidade de trânsito do veículo. E, evidentemente, que isso também vale para o VLT, vale para as barcas, e vale até, deputado Carlos Mink, para os dutos de transporte de petróleo, combustíveis e outros derivados. Porque também, se não tiverem devidamente vistoriados e se romperem, podem causar grandes sinistros. Então, o ideal, sob o ponto de vista da transparência total, tudo aquilo que transporta passageiros ou carga, seja ela qual for, dentro da jurisdição do Estado do Rio de Janeiro, tem que estar demonstrado e publicizado que foi submetido a algum tipo de vistoria. Se for veículos anual, se for dutos, pode ser, imaginemos, quinquenal, não importa. Ninguém pode estar transitando com transporte de carga ou de passageiro que possa, pela má conservação, destruir patrimônio ou tirar a vida de pessoas. Então, pedi aqui para discutir, porque, no mérito, o projeto é bastante saudável. Não havendo mais com quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões. Anuncio projeto de lei 2470/2022, de autoria do deputado Daniel Liberon, que dispõe sobre a obrigatoriedade de limitar o tempo de espera de atendimento nas unidades de saúde da rede pública do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade. De saúde, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Pedro Ricardo e Carlos Macedo. Em discussão. Em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto recebeu 6 emendas. O projeto recebeu 6 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 135/2023, de autoria do deputado Márcio Canela, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o Dia do Rock em Rio e a Semana Memorial do Rock em Rio Festival, na forma que menciono. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade. Relator, deputado Filipinho Raves. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira e retorna em segunda discussão.
Tá. Projeto de lei número 271/2023, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado de Janeiro o Dia do Musicoterapeuta. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade e de Saúde favorável. Relatores, deputado Rodrigo Amorim e Jair Bittencourt. Em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Não havendo com quem queira discutir. Encerrada a discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Rapidamente, presidente, só para ressaltar a iniciativa e agradecer que entrou nesta pauta, porque a musicoterapia tem sido um instrumento muito importante para tratamento não só das pessoas com espectro autista, mas, sobretudo, todas que, de alguma maneira, se sentem sensibilizados por esta profissão. Por isso, nesse sentido, nós entendemos que essa data podia entrar, de fato, no calendário e dar todo o mérito para este profissional que tem ajudado tanto a salvar vidas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Para discutir, nossa deputada Tia Ju. Presidente, é que esse microfone, se colocar para baixo, ele acaba desligando. Presidente, eu quero discutir bem rapidamente essa matéria, o projeto de lei 271 de 2023, do deputado Fred Pacheco. Inicialmente, já quero parabenizar a iniciativa, deputado Fred, de Vossa Excelência, de incluir no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia do Musicoterapeuta. É importantíssimo o trabalho realizado pelos musicoterapeutas como tratamento alternativo para as pessoas com espectro autista ou com qualquer outra deficiência. Nós temos uma lei já em vigor no Estado que inclui como tratamento alternativo a musicoterapia. Nós não estamos tendo ainda a efetividade dessa lei, mas eu acredito que em breve, assim, o nosso governador Cláudio Castro, que tem um compromisso também com a causa da pessoa com deficiência, certamente esses profissionais serão inseridos nos quadros dos tratamentos alternativos para que as nossas crianças, adolescentes e os adultos que têm alguma deficiência, deputado Fred, possa receber também esse tratamento através da musicoterapia. Inclusive, nós tivemos, o mês passado, a apresentação do Concerto Azul, que todos os... Acabou, deputado, que o microfone parou? Ó, voltou aí, vê aí. Não, a gente está certo. Não, eu desligo e ligo de novo. Não, mas é lá. O problema é deles. Alô. Voltou ali, Tia Ju. Pronto. Alô, pronto. Bom, eu acho que querem que, ao invés de falarmos de musicoterapia, que façamos musicoterapia. Mas, para isso, precisamos do profissional, deputado Fred, que é importante ressaltar, do profissional formado em musicoterapia. Porque, às vezes, algumas pessoas fazem musicalidade, que é outra coisa totalmente diferente, e chama de musicoterapia. Os musicoterapeutas, eles estudam, eles fazem faculdade, eles são profissionais. É importante ressaltar isso, porque a gente precisa valorizar essa profissão. Então, parabenizar ao deputado Fred, e sempre no dia 6 de janeiro, sempre na data que formos fazer essa homenagem, deputado Fred, ressaltar essa questão da diferença da musicalização com a musicoterapia, que é um tratamento terapêutico e que é muito eficiente. Eu falava do Concerto Azul. Todos os anos nós temos a apresentação do Concerto Azul, que é um concerto composto por mães e de crianças e adolescentes que possuem o aspecto autista. E que todos os anos elas fazem essas apresentações com essas crianças, e a gente vem acompanhando há alguns anos e vendo a evolução de cada criança com o tratamento da musicoterapia. Parabéns
ao deputado Fred Pacheco, que possamos cada vez mais dar a oportunidade às pessoas com deficiência de ter uma qualidade de vida melhor, porque os profissionais estão aí, capacitados, preparados e trabalhando muito para melhor servir e dar qualidade de vida a essas crianças. Aproveito para pedir ao governador Cláudio Castro, sei que ele está em agenda fora do nosso país, mas que possamos, o mais rápido possível, incluir esses profissionais no quadro das terapias, do tratamento alternativo, para darmos melhor qualidade de vida para essas pessoas. Muito obrigada e parabéns, deputado Fred. Dani. Questão de ordem não é para discutir. Eu posso aguardar terminar a tramitação desse aqui e faço assim que acabar o 6. Pode ser? Tá, pode ser. Mas quem queira discutir? Não havendo quem queira discutir. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Questão de ordem, presidente. Pela ordem aí, nossa deputada Dani Monteiro. Obrigada. Agradecer esse espaço aqui, Vossa Excelência sempre fazendo uma condução bastante democrática aqui do espaço do plenário, é importante ser dito. E, presidente, usa aqui o espaço hoje para referenciar um movimento que vem acontecendo nesse ano, que é o 50º do movimento hip hop. Um movimento que existe, né? Foi criado lá nos Estados Unidos, mas fala sobre toda a nossa juventude afrodiaspórica e atualmente também das juventudes da periferia. E aí, presidente, muito tem sido debatido na nossa sociedade atualmente o que fazer com a violência nas escolas, o quanto que isso vem preocupando a nossa sociedade. E o movimento hip hop, como um movimento cultural essencialmente jovem, vem trazendo essas respostas. O movimento hip hop é parte da resposta de como abolir o bullying e a violência escolar. Então, hoje protocolei 2 projetos de lei para instituir o programa do hip hop nas escolas e também um circuito de batalha de rimas nas escolas. Nosso mandato vem apoiando o movimento nos últimos anos e tem feito, deputada Tia Ju, na Semana Estadual do Hip Hop, que é a lei dessa casa, aprovada e comemorada em novembro, é um circuito. E os jovens têm recepcionado muito bem. O movimento tem sido extremamente elogiado pelos profissionais de educação, porque a partir de uma oficina ali que junta os elementos do hip hop, ou seja, junta a dança, a rima, o beatbox ali, esse movimento tem deixado os nossos jovens mais atentos, dispostos a aprender coisas que muitos jovens já tinham desistido. Os recursos líricos, por exemplo, os recursos linguísticos da nossa literatura é uma ferramenta fundamental para a possibilidade do jovem rimar. Então, hoje, poder inserir o hip-hop nas escolas é falar da aplicabilidade da Lei 10.639, é falar sobre a participação dos nossos estudantes e a democratização da comunidade escolar, e algo que não é custoso. Eu sempre falo muito aqui de políticas que não têm um alto custo orçamentário, mas traz um grande impacto social. E essa é uma delas. Falar do hip-hop na escola é falar da potência da nossa juventude. O hip-hop hoje é o gênero musical mais ouvido no mundo. Aqui no nosso estado, nós temos em atuação, que faz atividade semanalmente ou quinzenalmente, mais de 200 batalhas, presidente. 200 por todo o estado. Há hip-hop na capital, há hip-hop na Baixada Fluminense, na Zona Oeste, no interior do estado. E essa juventude, ela quer se comunicar, ela quer ser ouvida. A sua voz vem reverberando através do ritmo e da poesia, o quanto que as mazelas que os atingem, mas, sobretudo, o sonho. Sabe aquele papo de futuro sobre que sociedade queremos construir no futuro? É isso que o hip-hop tem feito. Então, protocolar esses projetos e trazer aqui a apreciação dos meus pares é uma política concreta e robusta de combate à violência nas escolas. Então, para cada bullying, que a gente traga uma rima. Para cada violência escolar, que a gente traga um beat.
para cada jovem mutilado na sua existência, que o hip-hop esteja lá para salvar as suas almas. O hip-hop é vida, ele valoriza a nossa produção estética, cultural, ancestral, histórica, e ele liberta mentes. Vida longa ao movimento hip-hop, vida longa a esse ano que será de extrema festividade, pois aqui estamos falando do 50º do hip-hop. É isso, presidente. Muito obrigado pelo espaço e vamos que vamos. Presidente, Obrigado. bem rapidamente, reforçar o convite aos nobres deputados e deputadas que amanhã, às 10 da manhã, no Palácio Tiradentes, teremos a nossa reunião de diretoria da Unali e todos os deputados estão convidados. A nossa secretária da Unali, que é a deputada Célia Jordão, e todos os deputados unalianos estão convidados. Estaremos recebendo uma comitiva de 15 deputados que vêm de outros estados, então estaremos recepcionando. Essa reunião é feita mensalmente e esse mês foi feita aqui no Rio. E teremos surpresa também na hora da sessão. Nosso deputado Luiz Paulo é o deputado unaliano mais antigo da instituição e a instituição vem fazer uma homenagem ao nosso deputado. E eu queria reforçar o convite que foi deixado nos gabinetes de todos os deputados e deputadas. Amanhã, Vossa Excelência, o presidente e todos estão convidados, já convidamos o diretor, o procurador, para participar dessa reunião de diretoria da Unali, conhecer um pouco mais sobre a Unali, saber mais sobre essa união dos legisladores e legislativos do Brasil. Há um convite aí para todos os deputados e deputadas dessa casa estarem presentes. Os assessores também que tiverem interesse de conhecer, está aberto também, vai ser ali no plenário do nosso querido Palácio Tiradentes, às 10 horas da manhã. Obrigada, presidente Brazão. Obrigado, Tia Ju. Eu não vou poder estar, que eu estou numa agenda externa, tá? Muito obrigado pelo convite. Qual o nome dele? Lomeu. Quero anunciar também a presença do nosso vereador Giovanni Lomeu, de Vassoura. Nosso vereador também aqui, Kiko Branco, tá? De Vassoura. E... é o quê? Miga? Miga, de Japeri, tá? Nosso nobre deputado Rafael Nobre aí. Bom? Em primeira discussão, em segundo dia, para recebimento de emendas, projeto de resolução número 301/2019, de autoria da deputada Renata Souza, que altera o artigo 252 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para incluir a previsão de licença maternidade e paternidade parlamentar e da outras providências. Volta terceiro dia para recebimento de emenda. Volta terceiro dia para recebimento de emendas. Em discussão única, indicação legislativa 400/2021, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagem expondo sobre a implantação do programa Segurança Presente para atender ao bairro Lins de Vasconcelos, no município do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação do parecer da Comissão de Indicação Legislativa. Senhores que aprovam, permanece como estão. Aprovado. Retorna ao autor para elaborar a indicação simples. Já está aqui simples. Indicação legislativa número 568/2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro o envio de mensagem dispondo sobre alteração da lei número 6.835/2014, que dispõe sobre a
reestruturação do plano de cargo e remuneração do Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro, DETRAN, Rio de Janeiro, e da outras providências. Parecer das comissões de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo. Quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão. Projeto de lei número 5027/2021, de autoria da deputada Tia Ju, que dispõe sobre a campanha de informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contra-recepção e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de emenda e saúde favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, de defesa de direitos da mulher favorável, com as emendas das Comissões de Constituição e Justiça, de educação favorável com emendas, de orçamento, finança, fiscalização financeira e controles favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, Tande Vieira, Índia Armelau, Alan Lopes e Douglas Ruas. Pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Saúde, Defesa de Direitos da Mulher, de Educação e de Orçamento, Finança, Fiscalização e Controle, as emendas em plenário. Aqui, para emitir parecer. Para emitir pareceres. Da Comissão de Justiça, Rodrigo Amorim. Senhor presidente, parecer é favorável com as emendas de números 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 14. Favorável com subemendas e emendas número 1 e 22 da Comissão de Educação. Favorável com subemenda a emenda número 13 de plenário, 16 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 3 da Comissão de Educação, 1, 3 e 7 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 13 e 17 de plenário. Prejudicada a emenda número 18 de plenário pela emenda número 1 da CCJ, contrário às demais emendas. Só para deixar claro, é favorável com subemenda a emenda número 16 de plenário, presidente. Tá bom. Mais qual? E mais um adendo, presidente. É favorável com subemendas e emendas 1 e 2 da Comissão de Educação. Pela Comissão de Saúde, nosso nobre deputado Tande Vieira. Quem é outro? Vitor Júnior. Nosso nobre deputado Vitor Júnior. Nosso nobre deputado Deodalto. Deodalto se encontra ali, nosso nobre deputado. Já, né? Muito tempo. Favorável, presidente. Acompanha a CCJ. Obrigado, deputado. Comissão de Direitos da Mulher. Comissão dos Direitos da Mulher. Renata Souza. Não, isso aqui é meu. Senão vai acabar enrolando. Agora não enrolando nada. Tá doido. Senta aqui do lado. Quero falar contigo. Oi. Vou dar o voto aqui rapidinho. Senhor presidente, o voto é favorável ao projeto. Favorável às emendas 1, 2, 5, 6, 8, 12, 14 e 15 e contrário às emendas 9, 10, 11, 16, 17,
19 a 28, prejudicadas as emendas 3, 4, 7, 13 e 18. Obrigada, presidente. Educação aqui agora. De Educação, nosso nobre deputado Alan Lopes. Boa tarde, senhor presidente. A Comissão de Educação acompanha a CCJ. Obrigado, deputado. De Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o nosso nobre deputado André Correia. Carlos Macedo. Nosso nobre deputado Douglas Rua. Nosso nobre deputado Renato Miranda. Arthur Monteiro. Nosso nobre deputado Arthur Monteiro. Andrezinho Siciliano. Vinícius Gozolino. Cláudio Caiado. Nosso nobre deputado. Boa tarde, presidente. Acompanha-se. Obrigado, deputado Cláudio Caiado. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos. Em votação. Em votação. O O parecer das Comissões de Justiça. As emendas de plenário. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação do projeto a ser emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Quero também, através do Valdo César aqui, a presença do nosso vereador Chico de Iguaba, tá? Parabéns aí, vereador Chico de Iguaba. Tia já foi. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o parágrafo do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, projeto de lei 5520/2022, de autoria do deputado Sérgio Fernandes, que concede o nome Enilda Barreto Rangel à Unidade Estadual de Ensino, localizado no município de Campos dos Goytacazes. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela legalidade, com emendas. Parecer, relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendendo de parecer das Comissões de Educação e de Assunto Municipal e Desenvolvimento Regional. Para emitir parecer. Para emitir parecer de educação aqui, nosso nobre deputado Alan Lopes. Obrigado, deputado Alan Lopes. Assunto Municipal, Desenvolvimento e Regional, Renato Machado. Nosso nobre deputado Renato Machado. Carlos Macedo. Nosso nobre deputado Yuri. Nosso nobre deputado Pedro Ricardo. Nosso nobre deputado Douglas Ruas. Marcelo Ciodino. E nosso nobre deputado Munir Neto. Por gentileza, Munir, aparecer aqui. Ajudar o nosso deputado Serginho Fernandes. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Obrigado aí, deputado. Com os pareceres emitidos. Com os pareceres emitidos. Em discussão. Para discutir. Para discutir o nosso nobre autor da lei, tá? Do nosso projeto, né? Que se Deus quiser vai virar lei, né? Não o nosso nobre deputado Serginho. Boa tarde, presidente. Quer discutir ali? Não, na verdade é uma colocação muito rapidamente. Primeiramente, agradecer a CCJ nas emendas em que apresentou, que ela corrige um erro no momento de protocolar o projeto. A escola em que a gente quer denominar professora Enilda Barreto, ela é uma escola já nominada do Rotary
e, num primeiro momento, tirava-se o nome do Rotary, essa importante instituição para o Estado do Rio de Janeiro, colocando o nome dessa professora que exerceu o magistério por mais de 37 anos na cidade de Campos. Então, eu solicitei, presidente da CCJ, deputado Rodrigo Amorim, que prontamente manteve o nome da escola como Rotary, acrescentando o nome da professora Enilda Barreto Rangel, homenageando essa professora, diretora, profissional de educação, que dedicou 37 anos de sua vida ao magistério, e a gente estende essa homenagem também a todos os profissionais de educação e professores que atualmente encontram-se mobilizados, lutando, brigando pela importante implementação do Piso Nacional do Magistério. Então, eu queria fazer aqui essas colocações e agradecer também o vereador Maicon Cruz, da cidade de Campos, que faz um excelente e dedicado trabalho na área de educação e que trouxe essa mais do que justa homenagem para que a gente, através desse projeto de lei, possa homenagear essa profissional de extrema importância para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Parabéns aí, deputado Serginho Fernandes. Não havendo mais quem queira discutir. Não havendo mais com quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Nada mais havendo a tratar. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Passamos ao expediente final. Primeiro orador, nosso nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Por gentileza, Luiz, meu nobre deputado. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados, 16 horas. Acabou a ordem do dia, estamos iniciando o expediente final. E eu queria aqui dar continuidade à minha explanação no expediente inicial, quando trouxe aqui para a discussão o Pacto Federativo e como a União entra presidente, sai presidente, e os estados e municípios brasileiros continuam a ser discriminados pela União. Porque se rompe o Pacto Federativo e, mais ainda, se rompe de forma clara e insofismável o primeiro artigo da Carta Magna desse país, que diz que nós somos a República Federativa do Brasil. Deputado Carlos Mink, é o maior me engana que eu gosto ler que nós somos a República Federativa do Brasil. Isto está escrito no artigo 1º da Constituição. Deputada Carla Machado, que já foi prefeita, sabe muito bem o que padece as prefeituras na mão da União. Não só, mas na mão da União, já que estou falando da Carta Magna. Nós estamos vivendo de muito, não de agora, de muito, sob a égide da República Unitária no Brasil. A União determina e os outros subentes nacionais cumprem.
agora mesmo, no dia de hoje, vai se votar a urgência do substitutivo do arcabouço fiscal. E este arcabouço fiscal traz artigos que vão ser muito ruins para as intenções dos estados e municípios fazerem concurso público, qualificarem, fazerem plano de cargos e salários para os seus funcionários. Porque se o gestor não atingir as metas propostas, quem é punido não é o gestor. São os gatilhos impeditivos, principalmente ao funcionalismo público. E não adianta dizer que é uma lei complementar federal, porque ela está associada ao conceito de teto de gasto. E, obrigatoriamente, vão querer enfiar o Estado, como já enfiaram na renovação do teto de gasto anterior, vão querer enfiar neste também. Cadê a República Federativa, onde os entes são autônomos? Falava aqui, deputada Carla, que cobrar juros ponderados da dívida do Estado de 5,2% ao ano de juro real. Se eu somar a inflação, corrigindo a inflação de 6 pontos percentuais, dá 11,2%, quase igual à inominável taxa Selic, que o presidente Lula corretamente abomina diariamente, que está a 13,75%. Taxa Selic é a correção monetária mais juros. Então, o presidente Lula abomina o juro real, 13,75 menos 6, de 7,75. Mas a União nos cobra um juro real ponderado de 5,2%. Quando qualquer economista que está principiando a sua carreira há de doutrinar que um país, um Estado, um ente, quando toma empréstimos vultosos, se pagar de juros reais, valores percentuais superiores ao crescimento anual do seu produto interno bruto, perderão a sua soberania, fenecerão. Produto interno bruto brasileiro cresceu nos últimos 25 anos 2,14. Nós estamos pagando de juros 5,2. 2,34 vezes o crescimento do PIB brasileiro. Porque, deputada Carla Machado, se verificarmos o crescimento do produto interno bruto do Estado do Rio de Janeiro nos últimos 25 anos, vamos estar em torno de 1 ponto percentual. Como é que a gente sai desse buraco? Pode fazer quantos regimes de recuperação fizer, porque depois de 9 anos, nós estaremos nas mesmas condições. Esse regime de 9 anos, ele já está maculado de vez, quando o presidente Bolsonaro, à época presidente, fez a edição das leis complementares 192 e 194. E o Estado do Rio de Janeiro, no segundo semestre de 2014, perdeu, por causa dessas leis complementares, 4,7 bilhões de reais na sua arrecadação. Por via de consequência, as projeções do regime de recuperação fiscal quanto à arrecadação já foram para o espaço.
Então, se é hora de rever o regime de recuperação fiscal, e se ele pode legalmente ser revisto a cada 2 anos, é necessário que os poderes se aglutinem, os estados, principalmente do Sul-Sudeste, se aglutinem e consigam uma política de juros da União para com os estados no máximo igual ao crescimento do Produto Interno Brasileiro. Isto é, IPCA mais 2 pontos percentuais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Luiz Paulo. O próximo orador aqui, Renata Souza. Nossa deputada Renata Souza. O terceiro aqui. Esse é o terceiro. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, subo aqui nessa tribuna para trazer o que significa o dia de hoje para a população LGBTQIA+. Essa população que, por vezes, é vilipendiada, que, por vezes, é maltratada e é vítima aí de diversos preconceitos e discriminações. Então, hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. E aqui eu deixo o meu abraço àqueles e aquelas que optaram por amar sem amarras. Então, nesse sentido, é super importante trazer que o dia 17 de maio é também um marco na história por importantes conquistas do movimento LGBTQIA+. E, nessa data, a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com saúde. Olha que problema. A gente tinha essa classificação destinada à homossexualidade. Então, a homossexualidade passa a ser vista como ela realmente é, uma expressão saudável da sexualidade humana e não mais como uma doença, como quiseram e ainda nos dias de hoje tentam colocar. Aqueles e aquelas que amam a pessoa do mesmo sexo não podem ser hostilizados e vilipendiados por amar demais. E aí, diante da importância do dia de hoje, ativistas e defensores e defensoras dos direitos da população LGBTQIA+, de vários países, rememoram essa data como o Dia Internacional de Luta pelo enfrentamento à LGBTfobia. Precisamos lembrar que o Brasil está no ranking de assassinatos e homicídios da população LGBTQIA+. E a violência contra travestis e transexuais começa, infelizmente, no ambiente familiar. Muitas vezes essa pessoa é expulsa pelo pai, pela mãe, que não compreendem o que é a sexualidade dos seus filhos, e isso na rua, no ambiente de trabalho, no ambiente parlamentar, se reproduz de maneira muito violenta e de maneira que a gente não pode achar natural. E aí a gente tem uma estimativa que, aos 13 anos de idade, seja a média que essas crianças LGBTQIA+, sejam expulsas de suas casas. Isso é um dos impactos da LGBTfobia, que coloca travestis, transexuais à margem de uma sociedade de direitos e que impõe a violências de diferentes tipos de violências horrendas. Tem um dossiê divulgado pelo Observatório de Mortes e Violências contra a População LGBTQIA+, que aponta que no Brasil há há uma morte a cada 32 horas de população LGBTQIA+, em 2022. Segundo esse dossiê, 273 pessoas LGBTQIA+, morreram de forma violenta no Brasil em 2022. Isso representa mais da metade das vítimas. E aí é importante que mais da metade das vítimas eram mulheres trans
ou travesti, ou seja, 58% dessas 273 pessoas. O dossiê foi realizado pela Associação Acontece LGBTQIA+, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, e pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexo. Esses dossiês são fundamentais para que a gente veja e não naturalize a violência contra a população LGBTQIA+. Fornecer dados para que a gente, em especial dentro das assembleias legislativas, possamos formular políticas que assegure a proteção da população LGBTQIA+. E esses dados são ainda mais alarmantes, pois ainda temos a LGBTfobia sendo tipificada na lei do racismo, e o Brasil segue sendo o líder no ranking mundial de assassinatos da população. Ou seja, mesmo com a criminalização da LGBTfobia, há também a incidência cada vez maior dessas violências. Então, nesse sentido, a nossa mandata trabalhou, sim, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para que a gente pudesse trazer políticas públicas para essa população, que muitas vezes é ignorada, se não hostilizada concretamente. Então, aqui temos alguns projetos de lei que eu gostaria de apresentar, como o projeto de lei, e a gente espera votar nesta casa, justamente garantindo direitos à população LGBTQIA+. Um deles é o projeto de lei 6159, de 2022, que cria o dossiê Diversidade e Inclusão no âmbito da administração pública. Isso é fundamental. A gente precisa que a administração pública também corresponda aos dados estatísticos de qual é esse perfil hoje dentro da administração pública. Temos também o projeto de lei 5502 de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de iluminação das cores da bandeira LGBTQIA+, durante o mês de junho, em prédios públicos e administração direta ou indireta do Estado, em referência ao mês do orgulho LGBTQIA+. Esse é um projeto super simples, mas que traz aí, muitas vezes, a hostilidade e o preconceito que tende a rejeitá-los, porque, afinal de contas, se a gente tem esses índices alarmantes, horrendos, de violência contra a população LGBTQIA+, a gente não pode introjetar dentro da administração pública esse tipo de violência. E a gente precisa dar exemplos de respeito à diversidade, respeito ao outro. Então, nesse sentido, seria muito importante essa iluminação. A gente também tem um outro projeto que já é de 2021, que é o 4885, que inclui o Dia da Visibilidade Bissexual também no calendário do Rio de Janeiro. O outro projeto, 45 de 72 de 2021, cria o dossiê sociocultural afetivo anual de mulheres lésbicas e bissexuais de favelas. Porque o que acontece? Muitas mulheres são submetidas, inclusive, a violências sexuais para aprenderem a gostar de homens, ou seja, são violentadas, estupradas quando elas são lésbicas e aí não têm a sua sexualidade respeitada. E na lógica do machismo, da misoginia, elas teriam que aprender a gostar de homens e seriam aí vítimas, e são vítimas concretamente desses estupros. Essa também não é uma realidade somente de espaços como a favela e a periferia, mas nós temos, dentro das favelas e periferias, as mulheres lésbicas e bissexuais trazendo esse debate de maneira grande e trazendo a importância desse debate. Então, por isso, criar um dossiê que possa apontar aonde está acontecendo essas violências e fazer um levantamento de dados, porque política pública precisa funcionar a partir de dados da realidade. Então, nesse sentido, foi muito importante. Um outro elemento é criar uma campanha, um outro projeto de lei, criar uma campanha permanente de enfrentamento à LGBTfobia no Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado, e esse é o projeto de lei 4459 de 2021, que também
poderia ser apreciado por essa casa, porque a gente entende a necessidade, cada vez mais, desses serem debates conclusivos, que garanta aí a concretude da política pública. Outro projeto de lei é o 3720 de 2021, que assegura a possibilidade da população trans, travestis e transexuais, de ter um nome social nos registros escolares e em todas as instituições públicas do Estado do Rio de Janeiro. Reconhecer o nome social é um direito já tratado nas legislações federais, mas que a gente precisa trazer para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro a regularização. Tem um projeto de lei também 2801 de 2020, que cria um programa de incentivo cultural do orgulho LGBTQIA+, e a inclusão social da diversidade no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, dessa criação de dossiês, enfim, periódicos, com levantamentos de dados, outros elementos que a gente trouxe também é com relação à empregabilidade, porque a gente disse aqui o índice de crianças e adolescentes expulsos ainda, muito jovens da sua casa, por transfobia, por LGBTfobia, que, infelizmente, não há um debate concreto dentro das suas próprias casas e aí vulnerabilizam essas crianças e adolescentes. Então, a gente também pensar em projetos profissionalizantes que garantam aí uma estruturação dessas pessoas para o mercado de trabalho. Então, a gente também tem um projeto de lei aqui tramitando na casa que cria a empregabilidade trans. Olhando essas empresas que recebem incentivos fiscais, benefícios fiscais do governo do Estado, para que possam assegurar 5% das suas vagas para a população trans no Estado do Rio de Janeiro. Enfim, temos outros projetos aqui, e, para não me alongar muito, entendemos também o uso social, e aí, lamentavelmente, quando essa população, quando uma pessoa é assassinada, ela não tem o seu nome social colocado nas lápides. Pode parecer pouco, mas não é. Conversando com a população LGBTQIA+, é doloroso demais ver uma pessoa que lutou a vida toda para ser reconhecida, enfim, na sua identidade, no seu gênero, enfim, na sua identidade de gênero, na sua sexualidade. Quando essa pessoa é assassinada ou morta, o nome social sequer está na lápide. Então, isso, até a despedida desse mundo é difícil, porque ela não tem respeitado a sua sexualidade ali naquele momento. Então, nós temos o projeto de lei 1287 de 2019 ainda, que é dispondo sobre respeito do uso do nome social e atestados de óbitos de travestis, mulheres transexuais, homens trans e demais pessoas trans na lápide. Enfim, dar dignidade, pelo menos na hora da despedida dessas pessoas desse mundo. Enfim, alguns dos nossos projetos que estão tramitando na casa, que a gente gostaria que fossem apresentados, discutidos de maneira concreta e com o respeito que merece a população LGBTQIA+. Os desafios já são enormes dentro da escola, já são enormes para conseguir um emprego, já são enormes para serem reconhecidos na sua dignidade humana. Então, esses projetos ajudam a sanar um pouco do nível de desigualdade que a população LGBTQIA+, e do nível de violência que essa população sofre no nosso país, em especial no Estado do Rio de Janeiro. Então, viva o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia e tenha aqui no nosso mandato, dentro da Assembleia Legislativa, a luta incessante pela dignidade humana da população LGBTQIA+. Que cada um possa amar da maneira que achar necessário e da maneira que a gente achar, que essas pessoas acharem que o seu amor transborda, e que o amor possa transbordar alegria, respeito e não só tolerância, porque as pessoas que amam outras pessoas, elas não querem ser toleradas, elas precisam ser respeitadas na sua sexualidade. Viva a população LGBTQIA+. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Aqui nosso professor Josimar, deputado estadual. Senhor presidente.
Oi, presidente, o senhor me ouve? Estou ouvindo sim, deputado, pode falar. Ô, presidente, primeiramente quero parabenizar o senhor aí, presidindo essa sessão, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma estima muito grande, mas estou mais até testando aí, porque o meu aparelho deu um problema, e eu estou até aqui na casa, mas estive fora, quando estava em Brasília não consegui votar nos nossos amigos aí que estão à frente agora, aqui na casa, na corregedoria, na corregedoria, então eu queria só fazer esse teste, só, tá, presidente? Tá. Muito obrigado aí, deputado. Tá? Tá muito bem acompanhado pelo Val aí, hein? Valeu, isso aqui é um grande deputado aqui. E o próximo orador ali também, nosso professor Josimar, está sendo gentil aí, vizinho do Val, está sendo gentil ouvindo você aí também. Valeu. Declarou o voto no Val. Abre para o Val antes da minha fala, então, para o Val agradecer ao voto do Marcelo. Eu quero agradecer e falar que a gente está junto sempre pela luta aqui, pela democracia. Isso aí, com certeza, Val, um abraço. Val do Ceasa aqui, ó, declarando aqui o apoio pela democracia, o melhor para o nosso estado do Rio de Janeiro, né, Val? Posso, presidente? Pode. Deputado Marcelo Sodino, posso deixar aqui o nosso nobre deputado, que ele é o nosso orador aqui agora. Com certeza, professor. Um abraço para ele aí. Abração, valeu, Marcelo. Outro, um abraço. Obrigado, presidente. Saudar os deputados aqui presentes, a deputada também, Célia Jordão, que acompanha aqui a nossa sessão. O que me traz a essa tribuna são alguns temas, em especial, relacionados à questão racial. Mas antes, não poderia deixar de me posicionar e de informar essa casa sobre a greve dos profissionais de educação, que envolvem os professores e professoras, como também os funcionários e funcionárias administrativos do nosso Estado. Na semana passada, nós estivemos aqui nessa tribuna, não apenas o meu mandato, mas também o mandato de diversos colegas, mostrando a solidariedade e desmascarando o governador naquilo que ele falou, prometeu, mas não cumpriu. A gente já sabe que ele já não cumpre muita coisa, né? Não honrou a questão da GRAM, relacionado à família dos policiais, também não honra a questão da recomposição salarial. Mas em relação aos profissionais de educação, foi até mais pesado, porque ele fala de pagamento do piso, mas, na verdade, o piso não foi pago. E não existe uma proposta que respeite o piso nacional, visto que o governador vai acabar desmontando o que tem de plano de cargos e salários. Ou seja, uma parte da categoria não tem nenhum tipo de reajuste, né? Não tem nenhum tipo, visto que o governador, na prática, está criando um abono para completar o piso nacional. E uma outra parcela, ou melhor, 100% da categoria, não tem atendido, né? Perde a sua perspectiva de escalonamento. Né? Escalonamento esse que tem a ver com a progressão relacionada à formação, como também ao tempo de serviço. Então, os profissionais de educação iniciaram uma greve. Greve esta que tem o nosso apoio e que já teve a primeira vitória, presidente, deputados e deputadas que aqui estão, que é a convocação dos concursados de 2013. O governador passou a convocar os concursados na ânsia, né, de tentar pressionar o movimento grevista. Mas, pelo contrário, esses concursados que agora adentram serão profissionais que estarão oxigenando a nossa rede, né, e é uma vitória do movimento, é uma vitória do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, visto que é também uma pauta a convocação dos concursados, visto que o serviço público tem que ser feito com servidores públicos concursados. Então, nesse sentido, reforço a minha solidariedade, o apoio à greve, que já nasce como uma mobilização forte, que nasce também de forma a garantir e lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Estado relacionados à educação. Falo isso, presidente, falo isso
colegas, porque eu fui funcionário administrativo, sou professor há 23 anos, quase 24, tenho minha matrícula pública desde os 18, né, de funcionário, depois virei professor da rede pública estadual, sou professor também da rede pública municipal no município de Itaboraí, dei aula em universidade privada, tenho uma longa estrada na educação e sei como que é importante a valorização dos profissionais de educação, sei também como que é importante respeito ao plano de cargos e salários. Governador, respeite o nosso plano de cargos e salários. Nós temos, no Rio de Janeiro, o pior salário do Brasil. Não é possível que Vossa Excelência não venha respeitar a nossa categoria. Se hoje as pessoas têm uma formação, são letradas e podem ler documentos, podem escrever, é porque muitas delas, ou melhor, todas elas passaram pela mão de um profissional de educação. E profissional esse que muitas das vezes se confunde com os seus familiares. Para muitas das crianças e para muitos das nossas pessoas, a escola é mais do que um espaço de aprendizagem, é um espaço de convívio, é o primeiro espaço de socialização. Então, fica aqui o nosso apoio à greve dos profissionais de educação, fica aqui a nossa solidariedade. E afirmo, piso é diferente de teto. O governador fala de um piso, né, e o piso tem que ser um escalonamento para que a gente possa, a partir daí, avançar. Existe parte da categoria que está perdendo na proposta do governador, que ainda não foi votada, que também não foi apresentada a essa casa, perdendo mais de R$3.000, né, um absurdo total. Então, quero reafirmar, solidariedade total, todo apoio à greve dos profissionais de educação e piso não é teto. Governador, respeite os nossos profissionais. Quero também aproveitar para passar os informes que tivemos. Na segunda-feira, deputada Célia Jordão, estive no Ministério Público, numa audiência com a promotora a doutora Patrícia Carvão, onde apresentamos um relatório construído pelo nosso mandato, relatório este, né, de um estudo que nós fizemos, onde apresenta que apenas 16 municípios do estado do Rio de Janeiro respeitam o percentual mínimo institucional de reserva de vagas para negros, pardos e índios nos concursos públicos municipais. Ou seja, 76% não respeitam. Né? E os que estão entre os que respeitam estão o município de Barra Mansa, de Cabo Frio, de Conceição de Macabu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itatiaia, Japeri, Macaé, Maricá, Niterói, Paracambi, Petrópolis, Quissamã, Rio Claro, Rio de Janeiro e Volta Redonda. Os outros 76, que não existe, inclusive, uma legislação municipal, tem 2 que utilizam da legislação federal para fazer os seus concursos relacionados na esfera municipal. É importante entender que a Lei 12.990, de 2014, que é uma lei federal, ela coloca, e é muito claro a orientação, em território nacional. Então, é importante que as prefeituras, as câmaras municipais, venham a fazer a adaptação para que nós tenhamos cotas raciais nos diversos setores do serviço público. Nosso país é um país racista, é um país marcado pela história da escravidão, e a história da escravidão não é apenas uma história que ficou no passado, é uma história que tem uma marca muito profunda ainda sobre os nossos corpos, sobre a realidade que nós vivemos hoje. Hoje, as cadeias estão cheias do povo negro, visto que as oportunidades para nós são muito menores. E quero aproveitar também para dizer que da lei estadual, que também coloca a reserva de vagas, a lei 9.852 de 2002. É fundamental que nós venhamos a ter nos concursos públicos, não apenas cotas nas universidades, que já é um avanço, mas também no serviço público e nos demais espaços. O nosso estudo prévio está aqui, aquele que quiser, entre em contato com o nosso mandato, estamos dispostos a socializar e produzir essa discussão. Hoje também, senhor presidente Pedro Brazão, deputado que secretaria Valdo Ceasa e a deputada Célia Jordão, que nos acompanha. Nós tivemos uma reunião de acolhimento, Justiça por João Pedro, que também foi uma coletiva de imprensa, teve aqui o SBT, teve a Globo, e nós podemos receber as famílias
de vítimas de violência do Estado, em especial a família do João Pedro. O João Pedro é o caso daquele jovem que, na pandemia, no dia 18 de maio de 2020, foi barbaramente assassinado na cidade de São Gonçalo, no Complexo do Salgueiro. Quero afirmar que teve aqui a mãe, a Rafaela, teve também o seu Neilton Costa, que é o pai do João Pedro. Recebemos a Defensoria Pública, né, que a Defensora Pública, Eufrásia, que é da Defensoria Pública, da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, conselheira também do Conselho Estadual de Defesa das Crianças e dos Adolescentes. Tivemos a Gláucia, que representando aqui a OAB. Tivemos a deputada Dani Monteiro, que também participou desta oportunidade, né, esteve lá acompanhando pela Comissão de Direitos Humanos. Tivemos representantes de diversas entidades e de mães vítimas de violência do Estado. Foi um momento com muita emoção, porque veio as memórias, né, da violência policial, e nós tiramos alguns encaminhamentos desse fato, visto que ainda é um caso não desvendado. É um caso que nós temos 3 policiais já indicados pela Promotoria Pública, e até hoje esse caso não chegou ao final. Tivemos 2 audiências, vai ter a terceira dia 24, estaremos prestando solidariedade, e a gente precisa fazer com que esse caso avance, né, para que seja elucidado. Não que as coisas que venhamos a fazer nesse momento não vão trazer de volta o jovem João Pedro, que isso não está mais em questão, mas pode vir a impedir que outros jovens venham a ser assassinados de forma bárbara. Tiramos também encaminhamentos de mandar um ofício para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, também de fazer uma reunião, né, e que a Secretaria da Polícia Civil reconheça que houve uma violação por parte dos agentes e peça desculpas à família do João Pedro. Tiramos também a necessidade do governo de Estado de criar um memorial em relação ao João Pedro. Eu apresentei na casa lá em São Gonçalo, quando era vereador, e aproveito a oportunidade para saudar o meu amigo Romário Regis, que foi um dos coautores do nosso projeto, o dia de luta contra o genocídio da juventude negra, que tem no seu 18 de maio um dia importante. Nós apresentamos e aprovamos naquela casa. A deputada Mônica Francisco também trouxe para essa casa, infelizmente o trâmite não fez avançar, e outras casas legislativas apontando e olhando para a realidade de São Gonçalo, como é o caso de Niterói, como é o caso de Porto Alegre, como é o caso de São Paulo, como é o caso de Recife, como é o caso de outras assembleias legislativas, também aprontaram o dia 18 de maio como um dia de luta contra o genocídio da juventude negra. O dia 18 de maio também é um dia contra a violência sexual contra crianças e adolescentes. E combinado essas 2 datas, essa data que combina esses 2 fenômenos, é importante destacar que é a defesa da juventude, da nossa juventude, é a defesa das nossas crianças, frente a, por um lado, a ação policial mais intensiva que atua sobre os meninos e a violência sexual que atua sobre as meninas. Quero dizer que nosso mandato, não só o meu mandato, mas também outros mandatos dessa casa, também mandatos que colaboram fora dessa casa, como é o caso do vereador Romário Regis, que aqui nos acompanha, estarão se somando nesta iniciativa, estarão apontando para que a gente dê um basta na violência racial contra jovens negros da periferia. Termino aqui agradecendo publicamente ao nobre deputado, me fugiu o nome do companheiro, Fred Pacheco, o cansaço é tão grande, né? E hoje foi um dia muito intenso, por ter construído conosco. Nós fizemos um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Combate ao Racismo Religioso, e hoje na CCJ o projeto foi aprovado com um parecer de constitucionalidade dado pelo colega.
um colega tinha algumas dúvidas, mas de forma muito humilde, muito sensata e muito equilibrada, como ele sempre é, fez questão, junto à sua assessoria, de dar um parecer favorável ao nosso projeto, fruto de um diálogo, como tem que ser o parlamento, né? A gente vai ter muitas diferenças em debates, mas diferenças essas que não podem servir para quebrar com o bom senso. O bom senso tem que vir antes, a defesa da pessoa humana, o combate à questão racial e também o debate pela defesa dos direitos humanos e pelo direito à vida tem que vir antes. Por isso, fica aqui, né, esperando para que o nosso projeto seja aprovado, projeto de lei 422 de 2023, que institui o Programa Estadual de Combate ao Racismo Religioso. É uma reivindicação das religiões de matriz africanas, na qual nós estamos aqui apresentando e trazendo a essa casa. Presidente, termino meu discurso, peço à vossa presidência que saúde, dê uma saudação ao nobre vereador Romário Regis, que nos acompanha aqui nessa casa, guerreiro, lutador, vereador da cidade de São Gonçalo. Aí, vereador. A próxima oradora, nossa nobre deputada Célia Jordão. Uma boa tarde a todos e a todas. Saudar o nobre deputado Brazão, que ora preside esse expediente final. Saudar a todos que nos acompanham pela TV Alerj, pelas redes sociais. Subo aqui hoje nessa tribuna, primeiramente, para atender a uma solicitação da minha amiga vereadora Tite Brasil, da Câmara Municipal de Angra dos Reis, que me solicitou carinhosamente que transmitisse aqui um convite para todas as vereadoras aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, porque vai estar acontecendo entre os dias 23 e 26 de maio, em Brasília, a segunda Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, que vai estar sendo realizado pela Abracan, que é a Associação Brasileira de Câmaras Municipais. E essa segunda Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil, ela tem como objetivo principal dar voz às vereadoras de todo o Brasil, para que elas apresentem as principais dificuldades enfrentadas durante a legislatura e apresentar também pautas relevantes na esfera federal e o seu impacto nos municípios. Então, fica aqui o convite a todas as vereadoras. Nós estamos em 2023, mas ano que vem será ano eleitoral e nós temos por obrigação estar incentivando cada vez mais a participação de mulheres na política, porque quando nós desejamos implementar políticas públicas voltadas para mulheres, nós não podemos tratar desses debates sem a presença de mulheres parlamentares, a começar pelos parlamentos municipais. Então, esse convite é muito importante. A realização da segunda Conferência Nacional, que vai se realizar entre os dias 23 e 26 de maio, em Brasília, com a presença de todas as vereadoras do Brasil, é fundamental, em especial nesse momento em que o Brasil está enfrentando, né, a reforma tributária, e isso traz um impacto muito grande, especialmente para os municípios, que dentre essa construção, né, do sistema federativo, os municípios, normalmente, é o ente da federação que sofre um maior impacto negativo, que vive de pires na mão a solicitar ajuda ao ente federal e também aos estados. Também agora eu gostaria de estar falando sobre a minha presença no dia de ontem, na audiência pública que foi realizada na Comissão de Minas e Energia, na Câmara Federal, por iniciativa do deputado federal Max Lemos, que já foi nosso colega, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa, e o objetivo da audiência pública foi justamente
para tratar do tema do vazamento que ocorreu na usina em Angra dos Reis. Um vazamento este que não foi comunicado às autoridades locais, também não foi comunicado ao IBAMA, nem tampouco à CNEM. E lá ficou, não é, constatado que o conhecimento deste fato, né, deste vazamento, se deu através de uma denúncia anônima que foi encaminhada ao INEA, que não é o órgão ambiental competente para fiscalização no caso das usinas nucleares, mas sim o IBAMA. E o INEA, não é, corretamente encaminhou essa denúncia anônima ao IBAMA, que tendo tido esse conhecimento, então, atuou, né, na fiscalização e aplicou 2 multas. Uma por não ter sido comunicado oficialmente, né, e a outra pela questão mesmo ambiental. E lá, não é, teve também o comparecimento do prefeito de Angra dos Reis, do prefeito de Paraty, dos vereadores da Câmara Municipal de Angra dos Reis, secretários municipais, técnicos, todos para acompanhar a audiência pública. Ambos os municípios colocaram, inclusive, a dificuldade que tem nas tratativas com a eletronuclear, na questão dos repasses de verbas que são oriundos de um termo de compromisso firmado no ano de 2009. Só para Angra dos Reis, a eletronuclear tem uma dívida de 264 milhões, quase 265 milhões. E com o município de Paraty, 40 milhões, né, de reais. Então, a dificuldade nesse repasse de verbas traz impactos muito negativos, né, para ambos os municípios. É uma contrapartida socioambiental firmada desde 2009, nós estamos em 2023 e existe uma dificuldade imensa, não é, para que essa liberação de aporte financeiro a esses municípios, através de projetos que são apresentados, não é? E são várias as exigências. Há a compreensão de que a questão do princípio da legalidade, ele precisa ser acompanhado, não é? A todo momento no decorrer desta avaliação dos convênios, mas a eletronuclear, ela deixou muito clara a sua dificuldade financeira. Então, em relação a essa dificuldade financeira, ela com toda certeza impõe dificuldades também na análise desses projetos, que acaba não tendo a liberação da verba. Então, na realização dessa audiência pública, eu fiz um encaminhamento como sugestão, não é, para o deputado Max Lemos, para que ele, então, aprofundasse, através da Comissão de Minas e Energia, esse estudo, para que a forma de repasse de verbas aos municípios que são impactados pela presença das usinas nucleares seja feito de maneira diferente, a exemplo do que se faz com os royalties do petróleo, não é? Que é estabelecido um percentual de repasse como compensação ambiental da exploração de óleo e gás. Então, o deputado Max Lemos, né, ele ficou de trazer esse tema junto à Comissão de Minas e Energia na Câmara Federal, para que haja, de fato, a construção de uma solução. Porque daqui a pouco, não é? Eu, inclusive, brinquei com o deputado, falei, olha, se não houver uma mudança na forma de repasse, os anos vão se passar, os municípios vão continuar se queixando, nós vamos estar aqui de volta de bengala e não vamos ter uma solução. Então, é importante, não é, que esse tema volte a ser tratado, volte a ser discutido, especialmente porque foi publicado, inclusive, no dia de ontem, um decreto federal modificando as regras de convênios e de contratos de repasse, e que vão trazer impactos negativos aos municípios. Então, é fundamental que essa regra ela seja revista,
que a bancada federal aqui do Estado do Rio de Janeiro coloque as suas mãos sobre esse tema e que o Rio de Janeiro, nosso Estado do Rio de Janeiro, ele seja visto com a importância que ele tem, né, dentre os estados da federação. O Estado do Rio de Janeiro é responsável pelo fornecimento de 80% do petróleo que é extraído, né, para todo o Brasil. Nós temos as usinas nucleares, nós temos a Petrobras, nós temos a ANP, o BNDES. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele é fundamental, ele é relevante para o Brasil. E não tem sido tratado dessa maneira pela União. E lá, a Eletronuclear, deputado Brazão, colocou, inclusive, né, das dificuldades financeiras que ela enfrentou, não é, alguns anos atrás, em função mesmo da Lava Jato. Não é? Então, ela ficou sem orçamento para fazer investimentos. Não é? Ficou sem orçamento para fazer os repasses necessários da sua contrapartida socioambiental aos municípios de Angra dos Reis, Paraty e Rio Claro. Mas a população não pode pagar pelos maus feitos, pela corrupção, do mesmo partido que hoje está novamente governando o país. Então, é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, a União ter a sua responsabilidade. Foi, inclusive, coloquei a necessidade, né, de que, na construção do seu orçamento, a empresa garanta a liberação dessas verbas que são necessárias aos municípios, que foram impactados, inclusive, não é, no que diz respeito ao seu crescimento expressivo durante a implantação das usinas. Então, fica aqui o registro da minha presença lá na audiência pública, que foi realizada no dia de ontem, em Brasília, e dessas sugestões, que também fiz como sugestão uma visita das comissões, tanto de Minas e Energia quanto a de Meio Ambiente, no local, para fazer as averiguações necessárias. Porque também ficou muito claro que os órgãos de controle, tanto o IBAMA quanto o CNEM, eles agem apenas através de provocação e não voluntariamente. Então, não existe uma periodicidade na fiscalização. Né? Após a ocorrência do vazamento, é que o IBAMA esteve lá no local e, pela sua vistoria, eles tiveram, né, a empresa teve que fazer, inclusive, a troca de diversos dispositivos que dão vazão a algum líquido, porque estavam, alguns deles, com corrosão, né? Porque eles ficam justamente de frente para o mar. Então, eu acho que esse tema é um tema bastante relevante, nós estamos acompanhando, né? Vamos continuar atuando nessa questão, né, do acompanhamento dos desdobramentos dessa audiência pública, porque os municípios não podem continuar pedindo, não é? Por favor, pelo amor de Deus, me repasse a verba que é devida, né, para que nós possamos, de fato, implementar as políticas públicas necessárias na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura, do meio ambiente, da segurança, dentre outras. E agora também queria estar falando sobre o evento de que participei, né, um workshop que foi de iniciativa da Sobena, que é a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, tratando especificamente do descomissionamento e desmantelamento. Um workshop que ele se passou, né, na tarde de hoje, durante todo o dia, desde a parte da manhã. Eu participei da parte da manhã para falar do meu projeto de lei, que já está no Executivo para sanção, que é o projeto de lei 6513 de 2022, que fala da questão da reciclagem naval. E hoje também, não é, a Capitania dos Portos, ela esteve, não é, numa ação acompanhada pelo secretário de Estado,
Hugo Leal, né, secretário de Energia e Economia do Mar, para a retirada da primeira embarcação sossobrada aqui da Baía de Guanabara. Né? E o nosso projeto de lei, meu projeto de lei, ele fala justamente da reciclagem, né, de navios e embarcações. Nesse workshop, tivemos também a oportunidade de assistir a apresentação da Petrobras, que falou do seu plano de descomissionamento. Até 2027, eles têm no seu plano de descomissionamento 26 plataformas, 14 flutuantes, e dessas 14, 10 são próprias da Petrobras, 4 são afretadas. E que também eles vão agora, né, num projeto piloto, fazer o primeiro leilão da P32, justamente para fazer essa questão da reciclagem, que fecha o ciclo da economia circular. Porque quando nós tratamos da economia azul, e que aqui no estado do Rio de Janeiro, através de lei de minha autoria, estabelece aqui no nosso estado, que foi o primeiro estado brasileiro a estabelecer essa política pública, não é, que fala da economia do mar e das diversas atividades produtivas atreladas a essa economia, nós precisávamos ainda, não é, falar sobre e tratar juridicamente dessa questão da reciclagem. Então, isso fecha o ciclo, porque a economia azul ela fala principalmente da economia circular, que é o aproveitamento daqueles materiais que podem ser tratados economicamente e gerar emprego e gerar renda para a nossa população. E foi, não é, um momento bastante produtivo. Ainda algumas questões de relevância precisam ser tratadas, não é, precisam ser acompanhadas, especialmente o projeto que fala do tema também na Câmara Federal, que é de 2021, e que o secretário de Estado e também deputado federal Hugo Leal está, né, acompanhando. E assim que meu projeto de lei também for sancionado, vou tratar de buscar, junto à Câmara Federal, o acompanhamento desse projeto nacional, não é, que vai trazer para o Brasil uma nova oportunidade, porque essa questão da reciclagem naval, ela basicamente, né, tem até fila, deputado Brazão, na Turquia, para ser realizada essa atividade econômica. Então, nós precisamos também, não é, começar a pensar em adensar a economia a partir dessa atividade aqui também no estado do Rio de Janeiro. E nós ouvimos, inclusive, na fala de deputados que me antecederam aqui nessa tribuna, falar a respeito do compromisso do governador Cláudio Castro em relação à valorização dos servidores, principalmente aqueles que são da área da educação, que todos nós aqui, deputados e deputadas dessa casa, temos, não é, um imenso compromisso e carinho. Mas quando nós falamos, não é, de valorização, principalmente na questão salarial, nós devemos tratar do tema também com muita responsabilidade. Por isso, não é, e essa responsabilidade passa justamente pelo apoio desta casa nas questões que tratam de ajudar, não é, o Poder Executivo a fazer, a trazer economia, não é, para o estado do Rio de Janeiro, novas economias, né, novas atividades que induzam o crescimento dessa economia, não é, para que a sua receita possa aumentar. Não se pode falar em despesa sem pensar em receita. De nada adianta o governador Cláudio Castro dar aumento sem ter condições de pagar. Então, vamos tratar com responsabilidade, em primeiro lugar, da questão de ajudar o governador a fazer com que a receita do nosso estado do Rio de Janeiro cresça, para que ele possa assumir e, além de assumir, cumprir
não é, o que ele, de fato, disse que iria fazer em relação aos seus servidores. Então, eu tenho certeza que ele é sensível ao tema, não é, principalmente a questão da educação, mas não podemos esquecer que existe uma lei de responsabilidade fiscal, de que existe também, não é, uma recuperação fiscal, da qual o Estado do Rio de Janeiro tem tentado, inclusive, trabalhar novas regras para que juros mais acessíveis sejam colocados nesses termos, para que nós possamos avançar nas diversas pautas, principalmente na valorização daqueles que tanto auxiliam o Poder Executivo, Legislativo a avançar, que são os seus servidores de carreira, não é, que são valorosos, não é? Eu mesma sou servidora de carreira do meu município e sei o quanto é importante, o quanto tem valor essas pessoas numa administração pública, não é, pelos anos de dedicação de suas vidas profissionais ali, não é, em cada uma na sua função. Então, eram essas as minhas palavras, agradecendo a todos e a todas que nos acompanharam até o final, não é, desse expediente, final na sessão de hoje, não é, e deixo aqui o meu registro de carinho por todos vocês que também me acompanham pelas minhas redes sociais. Uma boa tarde a todos. Parabéns aí, deputada Célia Jordão. Não havendo mais orador inscrito, a presidente encerra a presente sessão. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos os funcionários da casa.